Olá, inscritos do canal Carlinhos da Cultura, eu sou Marquinhos Pacheco e hoje continuaremos a entrevista com Carlinhos da Cultura, a entrevista parte 2. Eu já estou aqui com ele, Carlinhos da Cultura. Boa tarde, meu primo. Boa tarde, meu Prazer imenso estar aqui com você. Prazer é meu. É um prazer participar dessa entrevista. Lembrando que hoje quebraremos o maior tabu, né? O que mais impactou as pessoas que te conhecem, né? Que foi a sua saída da igreja protestante, a igreja Assembleia de Deus, para a católica. Eu quero que, antes de você se apresentar, antes de você falar um pouco, eu quero que você responda em seguida como ocorreu essa migração da Assembleia de Deus para a igreja católica, certo? Fique à vontade. Então, pessoal, muito obrigado a todos os inscritos do nosso canal que têm assistido nossos vídeos e compartilhado. Agradeço primeiramente a Deus, que se não fosse Ele, o que seria de nós e desse canal. Então, eu sou muito grato a Deus. Este assunto é um pouco delicado, mas eu já sabia que um dia eu teria que gravar para explicar para vocês como foi tudo isso. Em 2007, eu recebi um convite de uma pessoa da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, minha tia, me convidou nesse dia para ir. E eu fui ao culto. Cheguei lá, ao fim o trabalho, que é assim que eles chamam, culto, o pastor lançou um convite. Quem queria ir até a frente, que ele estaria orando para a gente estar fazendo aquele compromisso com Deus. No caso, eu seria evangélico naquele momento. E de lá uma senhora se levantou, foi até mim, me fez um convite para mim ser evangélico. E eu fui até a frente, oraram por mim. E a partir dali, eu passei a ser evangélico. Passei 14 anos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Durante esses 14 anos, eu me casei, tive filhos e fui consagrado à igreja auxiliar, uma escadinha, né? Fui auxiliar, fui diácono, fui presbítero, mas não foi fácil, porque para chegar ao presbitério não é de qualquer maneira, não. O primeiro que lhe visga os olhos em você para fazer uma escolha é o seu pastor. E foi isso que aconteceu. Na época eu passei a ser evangélico na época do pastor Raimundo Cruz, um pastor que passou pouco tempo aqui na nossa cidade de Santa Cruz do Piauí, arrebanhando o povo de Deus na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Passei a ser evangélico no período dele. Depois ele foi embora, aí chegou o pastor Edgar. O pastor Edgar ficou quase 5 anos em Santa Cruz. Depois o pastor Edgar foi embora, chegou o pastor Marcos Vinícius. O pastor Marcos Vinícius foi o pastor que me consagrou a auxiliar da obra de Deus. Dali o presbitério apoiou, enfim, a igreja também, e ali Carlinhos Pacheco ficou sendo auxiliar da obra de Deus. Com o tempo, ele me separou ao diaconato. Separou, eu passei de auxiliar para ser diácono. E exercendo o cargo do diaconato. Depois do pastor Marcos Vinícius, encerrou seu tempo aqui em Santa Cruz, veio o pastor Assis, Francisco de Assis, que foi esse que visgou os olhos em mim e apostou em mim o presbitério. Conversou com o presbitério, com o conselho de ética da igreja e a diretoria, o presbitério, depois a igreja e eu fui aprovado. Trabalhei na igreja evangélica sendo regente de senhora, maestrando os conjuntos vocais. Trabalhei também com criança, com jovens, com o grupo de obreiros, que a gente chama de varões, sendo regente. Fui presidente dos varões também, durante algum tempo. Tinha o meu auxiliar, mas eu era o presidente dos varões, era eu. Fui dirigente também de alguns trabalhos, enfim. Até que chegou o período que eu passei a ser missionário, dirigente de congregação. Aqui mesmo no município de Santa Cruz do Piauí, num lugar chamado
no povoado chamado Carreiras. O pastor me colocou lá, nos confiou lá, conversou com a gente, eu fui para lá, deu certo a gente ficar lá, teve a minha posse lá e tudo. Fui dirigente daquela congregação quase 3 anos. Depois o pastor precisou de mim em outra localidade. Fui dirigente lá no Tabuleiro do Brejo, também município daqui de Santa Cruz do Piauí. Foi construída ali uma congregação também, foi muito bom. Passei também lá quase 3 anos. Então daí você faz a soma que durante esse período foi essas 2 congregações que eu dirigi, nesse período que fui evangélico. Fui dirigente dessas 2 congregações quase 6 anos, né? Depois chegou o momento que eu chamei o meu pastor, disse para ele que não dava mais, vim embora para a cidade, e daí foi aonde eu tomei essa decisão, que é aonde as pessoas querem saber como foi esse pulo da igreja evangélica para onde eu estou hoje, Carlinhos da Cultura, né? Eu não me torno assim, Carlinhos católico, né? Minha família é toda católica, tanto da minha mãe biológica como da minha mãe adotiva. Muito religioso, cheio de tradição, cheio de cultura, essas coisas. Então, Carlinhos da Cultura nasceu dentro dessas coisas. E eu tomei essa decisão. Muitas pessoas não entenderam a minha decisão, mas eu estou explicando para vocês. Sair da igreja evangélica sem nenhum problema. Pode perguntar quem quiser aqui no município de Santa Cruz do Piauí. Saí sem nenhum problema. Entrei pela porta e saí pela porta, né? Então, isso, para mim, é tranquilo, né? Claro que é normal o que eu vi acontecer. Muitas pessoas, quando eu tomei essa decisão, tiveram aquele choque, né? Mas é isso. Deus deixou o livre-arbítrio e eu tomei essa decisão. Eu sou o que eu sou hoje. Se tiver alguma pergunta, pode perguntar mais que eu respondo. Muito bem, Carlinhos. Gostei da resposta. Uma ótima explicação, né, meu povo? E para a gente encerrar a parte 2, eu quero que você nos responda se houve crítica ou críticas de familiares, de pessoas próximas, se você chegou a escutar algum palavrão, se alguém chegou a faltar com respeito na tua frente, né? Dizer que foi, por exemplo, foi uma decisão errada, que foi... Você sabe mais ou menos o que eu quero dizer, né? Sim, até porque houve polêmicas. Depois da minha decisão, houve muitas polêmicas. Então, é por isso que a gente grava, né? Para explicar para o pessoal. Isso. Com certeza, quando eu saí, às vezes, hoje não, tá? Mas no início eu me acostumei com isso, porque eu sabia que eu ia ter que enfrentar isso e para mim não tem nenhum problema. Porque eu sou um tipo de pessoa, meu primo, que se eu tomar uma decisão, não é da noite pro dia, né? Vem trabalhando. Exatamente. E quando já vinha acontecendo algo comigo, e eu cheguei a tomar essa decisão. Eu digo, por que é que eu não vou pro lado que eu sempre gostei? Da cultura. Que eu sempre gostei, né? É os Benditos, é o Reis, é o São Gonçalo, é a Lezeira, é o Baião, samba de Cumbuca, lá se vai. Se é cultura, é comigo. E eu faço cheio de prazer e de alegria. Não é à toa que nós temos esse canal, a gente começou devagar, e estamos devagarzinho nós chegamos lá. E tenho a dizer mais para vocês, coisa boa tá vindo aí, viu? É só o começo, meu filho. Coisa boa tá vindo aí, com fé em Deus, Deus vai nos ajudar e nós chegamos lá na nossa meta, que é espalhar a nossa cultura e não deixar se acabar e nem morrer. Então, eu enfrentei o preconceito. Tive muitas dificuldades. Tinha gente que, não, ele vai votar, não sei o quê. Aquelas críticas. Amigos que, entendeu? Ou da igreja evangélica, ou de fora, enfrentei ambas partes. Tanto do católico, que eu ouvi, o que eu não gostaria de ouvir, como do evangélico. Entendi. Mas eu só, assim, como é que digo, me acostumei com isso e soube responder essas pessoas. Né? Eu não me calo, né? Porque eu tenho que
né? Explicar como são as coisas. Então as pessoas me perguntam, então querem uma resposta. Responder com sabedoria, né? Exatamente, com educação, Sabedoria. né? Que é uma coisa que eu sempre, às vezes eu vejo muitas pessoas alteradas, eu sou assim. Quando eu vejo a fogueira, eu tento, né? Então enfrentei o preconceito, as dificuldades foram grandes, mas eu estou firme e forte no meu propósito, no que eu penso, no que eu tenho vontade, no que eu estou fazendo. É isso, Carlinhos da Cultura vai até o fim. Pois muito bem. Carlinhos, eu quero agradecer tanto pela oportunidade e também por tirar as dúvidas dos telespectadores. Ao mesmo tempo, quero pedir para vocês compartilhar esse vídeo, né? Deixar um like. Quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal. E vamos preservar a cultura. A cultura local jamais será morta, não é isso? A gente sempre fala. E meu primo dizer assim também, eu falando que durante o período que eu fui evangélico, alguém disse assim, tu se arrependeu porque tu saiu ou do período que você passou lá? Tem pessoas que perguntam, eu digo, o período que eu fui evangélico, 14 anos, eu nunca me arrependi dos 14 anos que eu passei lá. Aprendi com Deus, com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? A única regra de fé e prática do cristão é ela, nós sabemos que é isso. Não me arrependi do que eu aprendi, a amizade que eu fiz, os irmãos que, sabe, aquele... É até assim difícil explicar, mas não me arrependi. O período que eu fui evangélico, aprendi muito, aí tem gente que diz, por que tu saiu? A igreja evangélica, ela fala pouco de cultura. Ela não dota isso que eu gosto, que é o que eu mencionei, né? O comportamento é diferente, o costume, dá pra gente perceber, né? E eu acho que eu sou da cultura. Eu acho que eu sou da cultura. Minha família é toda dessas coisas, gente. Isso acho que está no sangue, está na geração, isso já vem de longe. Quem foi meu avô, se for falar aqui de meu avô, quem foi meu avô? Minha avó, na cidade de Santa Cruz do Piauí, onde ela conviveu com as pessoas, né? Da onde ela vem a geração nossa, da família Vieira, ou a geração da minha família que me criou, que é quase a mesma coisa. Então é isso. Carlinhos da Cultura é da cultura e pronto. E eu espero que as pessoas me aceitem como eu sou. E dizer mais, que eu continuo sendo o mesmo ser humano que eu sempre fui. Às vezes as pessoas confundem religião com amizade e lá se vai. Eu não. Se você me tratar como um ser humano, como eu sou, da maneira que nós somos as mesmas pessoas, eu não tenho intrigado na minha vida, graças a Deus. Não tenho um intrigado na minha vida. Então, e saí em paz da igreja, não sei se todos compreenderam, e estou em paz até hoje. Graças a Deus. Então, é isso. Muito bem. Quebramos os tabus, né? E aguardem que a parte 3 vem aí, viu? Com muita diversão. Muito bem. Muita diversão. Obrigado, meu povo. Fiquem com Deus e até da próxima. Até a próxima. Valeu.